O PPS lançou a pré-candidatura de Jorge Amanajás ao Senado da República e de Alan Salles à Câmara Federal. Vamos agora ver um vídeo com Estado da Notícia. Vamos falar agora de política. Neste final de semana houve o pré-lançamento o lançamento da pré-candidatura de Jorge Amanajás ao Senado. Ele já foi deputado estadual por vários mandatos, comandou os destinos da Assembleia Legislativa, tem experiência em disputar eleições do Executivo, já foi candidato a governador com uma votação expressiva em 2010, em 2014 também. E quem está aqui conosco é o presidente do PPS, o vice-prefeito, foi vice-prefeito de Macapá, Alan Salles, empresário bem sucedido, que fizeram um evento bastante concorrido na Zona Norte de Macapá. E vamos falar sobre o balanço agora que eles fazem deste pré-lançamento ou lançamento da pré-candidatura, né, para ser mais preciso. Boa tarde, deputado Jorge Amanajás. Boa tarde, Reginaldo, a todos que nos assistem. Foi um evento muito bonito, um evento em que nós conseguimos juntar muitas lideranças e muita militância. Então, um evento que serviu para que nós pudéssemos, primeiro, tirar qualquer dúvida em relação a esse intuito do PPS em lançar uma pré-candidatura ao Senado, onde meu nome está posto nessa pré-candidatura, também para consolidar a aliança dos três partidos que já se juntaram, já se uniram numa chapa independente para consolidar também as eleições proporcionais, tanto de estadual quanto de federal. Esta pré-candidatura ao Senado, ela já é praticamente garantida pelo partido, pelo PPS. Aí a pergunta vai ao vice-prefeito Alan Salles. Boa tarde. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, telespectador. Realmente o partido, como o Jorge falou, fez uma festa bonita, onde tivemos a presença do governador Valdez, tivemos a presença do senador Gilvan, a presença de outros pré-candidatos como o Lucas Barreto, como também o Jaime, como também o próprio pastor Guaraci, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e principalmente a militância, onde consolidou a nossa aliança, como o Jorge fala, do PPS, o Solidariedade que esteve lá também com o deputado Marcos, com a nossa deputada Janete. Inclusive temos aqui uma foto aqui do deputado Marcos Reateg, né, do deputado Roberto Góes, participando. Deputada Maria Góes também teve presente. Temos aí uma foto aqui para os ouvintes que acompanham pelo rádio. Governador Valdez, deputado Roberto Góes, a deputada Maria Góes, deputada Janete, né? Janete Tavares, candidato Jaque. JK, enfim, foi uma festa de muitas lideranças. Aí, olha, são vários políticos prestigiando aí, demonstrando o prestígio que o senhor tem, né, deputado Jorge, com a classe política, mesmo com os que vão concorrer com o senhor, né, na mesma raia. Principalmente porque é uma eleição de 2 votos, né? Claro que a minha militância vai ter um segundo voto e a militância dos demais candidatos ao Senado também terão um segundo voto. Então vai ser sempre essa relação, ela vai ser muito próxima, inclusive durante a própria campanha. Mas o importante mesmo, Reginaldo, e eu tenho defendido isso, é que nós vamos ter uma eleição de Senado, que inclusive está dando mais o que falar, até mesmo do que a própria eleição de governo, mas é uma eleição que o eleitor ele vai ter a oportunidade de verificar exatamente qual é o papel de um senador, o que é que um senador, qual é a importância de um senador para um estado como o Amapá, em especial o estado do Amapá, né, em que as nossas diferenças em relação aos demais estados na representatividade política ela é tão grande, mas quando se trata de Senado nós estamos em pé de igualdade, somos temos 3 representantes no Senado do estado, como todos os outros estados têm. Então daí só por isso já seria uma importância enorme. E esse debate ele vai vir à tona. O Amapá hoje passa por um momento decisivo em relação às questões que precisam ser decididas e essas decisões elas vão passar com certeza, primeiro nesse debate agora para o Senado e na pré-candidatura e na candidatura em si, mas principalmente para os que forem eleitos, de que forma que vão defender, o que é que nós queremos para o Amapá. E eu tenho dado um exemplo, Reginaldo. Muito pouco foi debatido e discutido em relação à exploração de petróleo na costa do Amapá. Isso. E eu defendo que quem tem que decidir isso somos nós que vivemos aqui. Nós temos que decidir se nós vamos ou não explorar.
Então isso passa pelo Senado, isso passa por decisões políticas. Eu quero travar esse debate, dentre vários outros. Né? Bom, o governador Valdez marcou presença, claro, a convite dos senhores que comandam o partido, né, e os demais partidos que fazem parte desta coligação. É um sinal de que, na realidade, o PPS vai com o Valdez para o governo? Sim, essa é a tendência do PPS, essa aliança com o governador Valdez, até mesmo porque nós integramos essa frente não só no período de eleição em si, em 2014, como principalmente no governo. Demos a nossa contribuição e, claro, temos uma relação política com o PDT e vamos buscar esse apoio, sim, e esse apoio deverá ser recíproco. Essa reciprocidade, ela deverá estar acontecendo dentro da própria campanha em si. Então, a presença dele lá para nós é um gesto muito forte de que nós vamos estar caminhando juntos, sim, e isso vai ser bom tanto para nós como partido, PPS, como também com certeza será para o PDT e para a própria reeleição do governador Valdez. 3 pré-candidatos ao governo definidos: Davi Alcolumbre, senador Davi, senador João Alberto Capiberibe e o governador Valdez Góes. Já está definida a parceria no Senado, são 2 candidatos pelo partido, pelo DEM e pelo, no caso é o Rede, né? Isso. Que está nessa coligação, que é o senador Randolph e o ex-senador Bala Rocha. Capiberibe, pelo PSB, tem Janete Capiberibe, pré-candidata ao Senado. E agora tem essa arrumação aqui das forças ligadas a Valdez. O que se viu há 2 semanas no pré-lançamento da candidatura de Jaime Nunes foi exatamente estes pré-candidatos juntos, e ontem se repetiu até com uma amplitude maior dos pré-candidatos ao Senado. Há algum acordo, há algum processo de conversação entre estes pré-candidatos, por exemplo, do lado de Valdez Góes, no sentido de que haja uma parceria, um acompanhamento de pesquisa para quem estiver melhor, receber, por exemplo, o apoio, para que saia 1 ou 2 candidatos eleitos ao Senado? Geraldo, na verdade, a experiência que a gente traz da política, pesquisa não define quem vai ser ou quem não vai ser candidato, até mesmo porque as pesquisas elas são muito de momento. E as definições elas acontecem mesmo por parte do eleitor no período de campanha, no período da eleição em si. O que há, sim, são conversas. Eu converso constantemente com o Jaime, com o Gilvan, com o Lucas, com Fátima, como eles também devem conversar entre si. O que ainda não há, claro, é uma conversa mais ampla dos 6 pretensos candidatos que estão nessa base de apoio. O Guaraci também, né? O pastor Guaraci, esse mais intensivamente mesmo, até porque nós já formatamos a nossa chapa. Eu e o pastor Guaraci já estamos juntos numa chapa. Mas penso eu que o governador Valdez deve capitanear essas conversações. Da nossa parte, a decisão já está tomada. Nós já temos, volto a dizer, uma base partidária com 3 partidos que tem um interesse comum de eleger deputados federais. Nessa chapa nós já temos o quociente, que tem os interesses de lançar seus candidatos ao Senado, como é o caso do PTC, com o pastor Guaraci, com o PPS, com o meu nome, e as chapas de estadual. Então, claro, ainda tem muita conversa para se travar, mas já para nós a decisão já está tomada e nós já temos a nossa independência, inclusive com outros partidos que deverão vir para se somar. No caso, na proporcional, né? Na proporcional e na cabeça aqui, no caso de Senado. De governo, essa chapa é uma chapa independente, ela não tem cabeça encabeçando, um nome encabeçando para o governo. Isso. O PPS, que tem como presidente, eu já disse aqui, o Alan Salles, conhecidíssimo aqui, Valdez precisa apresentar 2 candidatos formalmente. Na sua avaliação, o PPS ele vai reivindicar que seja, por exemplo, um dos cargos ou continua nesse quadro de candidaturas alternativas para o Senado? Olha, Reginaldo, como o Jorge falou, nós demos esse passo na semana passada, onde nós consolidamos a nossa chapa. Então não vão reivindicar uma vaga para o Senado? Porque a nossa chapa já está consolidada, né? Vamos dizer, hoje a tendência da nossa chapa é ela crescer. Porque ela tem uma viabilidade eleitoral para os 2 senadores, tem uma viabilidade eleitoral para deputado federal e também para os deputados estaduais, né?
A única coisa que hoje essa chapa poderia discutir, se for ser discutida pelo governador, é a vice. Mas fora isso, não vamos dizer, não teríamos, porque exatamente buscamos isso para dar uma tranquilidade às lideranças políticas e uma estabilidade da famosa viabilidade eleitoral para todos. Criando um cenário, caso o governador convide o PPS a indicar o vice, ele desistiria, por exemplo, de uma candidatura ao Senado? Olha, eu vejo hoje já passando esse tempo, porque nós começamos a fazer alianças e essas alianças elas não podem voltar atrás. Não podem, então, nós temos hoje uma pré-candidatura posta ao Senado. Né? Eu tenho o apoio já definido do partido, da aliança, da militância, e vou agora em busca do apoio popular, que a gente tem, claro, já uma história. A gente vem aí de 2 eleições que participamos na majoritária de governo, vem de 3 mandatos como deputado, e nós temos uma independência no PPS. É essa independência que fez com que a gente fosse buscar esse arco de aliança. Agora, o que eu tenho colocado é assim, essa aliança ela não tem a cabeça de governo, mas está aberto, de repente, se o governador quiser vir encabeçar essa aliança, está aberto. Está aberto, né? Bom, este congraçamento que houve com o pré-lançamento da sua candidatura ao Senado, mostrando aí esses candidatos, pré-candidatos ao Senado, né, como Gilvan, Jaime, Pastor Guaraci, quem mais estava lá? Lucas Barreto, só que não estava, era a deputada Fátima Pelaz. Ele continua ou ele vai se desfazendo ao longo, no fragor, por exemplo, da campanha? Como é uma eleição de 2 votos, Reginaldo, com certeza haverá sim uma relação muito próxima, principalmente quem tem mais afinidade, né? Todos sabem da afinidade que eu tenho. Eu sou um político que tem uma relação muito boa com os demais políticos, com raríssimas exceções. Então essa relação ela vai continuar, até mesmo porque eu vou buscar voto na base de Gilvan, na base de Lucas, na base de Pastor Guaraci, na base de Randolph, como eles vão vir buscar na minha base, porque é uma eleição de 2 votos. Tem uma característica, não é, o presidente Alan Salles? Ninguém é dono dos votos, não é isso? Principalmente no segundo. No segundo voto, né? No primeiro até que dá para segurar, mas do segundo não. O segundo ele vai ficar solto. Então essa relação, ela vai, com certeza, ela vai permanecer. O que vai realmente definir a tendência do eleitor são as propostas, são as ideias, é aquilo que a gente já defende. Né? Então, quando se começar a poder falar em proposta, poder falar em projetos para o Amapá, por exemplo, eu venho para essa eleição como um representante que vou dizer claramente para a população, eu não serei senador do Brasil, eu vou ser senador do Amapá. Eu defendo essa tese e vou até o final. Eu quero ir para o Senado para defender o estado do Amapá, o povo do Amapá, em busca das soluções do problema do Amapá. O cenário nacional fica para os senadores dos outros estados que quiserem debater e discutir. Estados ricos já, né? Os estados ricos que não precisam mais de tanta coisa. Nós não, nós precisamos de muita coisa e um senador ele tem muito peso para isso. Então eu quero ir para o Senado para defender o Amapá. Muito bem, muito obrigado, pré-candidato ao Senado pelo PPS, Jorge Amanajás. Obrigado, presidente do PPS, o vice-prefeito de Macapá, Alan Salles, pela entrevista. Obrigado a você, Reginaldo. Ficamos aqui à disponibilidade, né? E falar também, para finalizar, que a pré-candidatura do Jorge ela tem um compromisso muito grande com essa transformação do Estado. O Jorge sempre foi um prepulsor, seja da área do agronegócio, seja da área da mineração, seja da área da educação principalmente, e é um candidato, vamos dizer hoje, um pré-candidato comprometido com essas classes que necessitam de oportunidade. E hoje a gente vê que o Amapá, vamos dizer, precisa realmente desse que tenha esse olhar. O compromisso com a elite não é hoje o que o PPS busca nesse sentido. Nós temos uma pré-candidatura popular, por isso hoje temos até um segundo voto teórico da maioria, por isso a presença, creio eu, dos outros pré-candidatos nesse evento, e não temos ainda isso, mas quem sabe podemos buscar um segundo voto da deputada Janete, vamos dizer, que é um segundo voto também que todo mundo quer, já que o senador Capiberibe, na eleição de 10, transferiu para o Marcos quase 50 mil votos. Então 50 mil votos hoje, receber um presente desse, qualquer pré-candidato quer, e o PPS também está aí querendo, vamos dizer, porque queremos eleger o nosso pré-candidato Jorge Amanajás. Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela entrevista.
após essa bela entrevista, esse bom comentário que acabamos de assistir do Estado Notícia, Alan Salles, o que comentar, o que falar desse fato importante, esse fato político, que é o pré-lançamento da sua candidatura à Câmara Federal e de Jorge Marajás ao Senado? Olha, Marcos, isso é um trabalho nosso, eu, do Jorge, da militância, das pessoas que estiveram lá presentes, seja os deputados estaduais, seja os deputados federais, seja o próprio governador, seja prefeito, vice-prefeito, vereador, a militância, os movimentos, mostrando a consistência do PPS. Isso, na minha opinião, foi muito importante porque habilita a pré-candidatura de Jorge Marajás para o Senado e nos habilita também a nossa pré-candidatura a deputado federal, bem como dos nossos companheiros pré-candidatos a deputado estadual. O PPS tem feito um trabalho muito voltado para as necessidades e os desejos da população, procurando olhar esse detalhe, esse sentimento que às vezes está oculto. E o Jorge, Marcos, você sabe disso, seja com o desafio, seja com o agronegócio, seja com a questão da mineração, mas principalmente o Jorge tem aquele compromisso e o nosso partido com o quê? Com as classes que necessitam de oportunidade. O PPS hoje, na minha figura e do Jorge, nós não temos um trabalho para a elite. Convivemos com ela, mas a elite não precisa de benefícios do braço público. O braço público tem que estar voltado, sim, para aquele que não tem emprego, para aquele que não tem segurança, para aquele que quer uma oportunidade, para aquele que quer um novo amanhã. E essa nossa união entre PPS, Solidariedade, que teve lá com o deputado Max, e também com o pastor Guaraci, vem exatamente abrir esse horizonte de quem quer um novo tempo e um novo olhar para o estado do Amapá. E assim pensa o PPS.